Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa semana tão abençoada que nós estamos tendo a oportunidade aí de encontrar, esse grande remédio que nós não encontramos na farmácia, mas nós encontramos nos ensinamentos de Jesus, aquele que realmente vai resolver a nossa saúde espiritual, material, física. E a gente hoje era para ter o Nelson Xavier, mas ele está com uma faringite, ele não está nem conversando direito, está rouco, está sem voz, pediu desculpas, ele não pôde vir. E nós teremos também nosso irmão Danilo, todo mundo conhece, tem certeza que vai trazer muita coisa boa, muita reflexão para nós também. O irmão tem uma bagagem muito grande, com os amigos espirituais dele. Temos certeza que nós vamos também colher muitas coisas boas. E para a gente poder iniciar, eu convido a nossa irmã Andriele, que possa vir para fazer a prece, para a gente começar. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, fechar os nossos olhos, para a gente se sentir mais confortável e fazer a nossa prece. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Deus nos abençoe, nos reforce, ilumine e que a gente possa estar colhendo muitas coisas boas nessa noite de hoje. Que assim seja. Nosso irmão Danilo, a hora é sua. Obrigado. Yeah. Bem, queridos amigos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Semana Espírita, mais uma Semana Espírita de Dores de Campos. A gente agradece e se felicita pelo convite, pela oportunidade. O pessoal estava esperando o Nelson, caiu do cavalo, porque é o Danilo que vai falar. E com muita alegria a gente atende a esse convite. Substituir o Nelsinho é impossível, mas que a gente possa contribuir da melhor forma, rogando ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa ainda assim fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. E antes de mais nada, fica aqui a nossa gratidão a esse espaço que nos acolhe e que possamos prosseguir nessa Semana Espírita pelos caminhos do Mestre. Então agradecemos a esta loja maçônica, aos companheiros que nos cedem esse espaço com muita gentileza e sempre nos atendem com um carinho muito especial. A nossa Semana Espírita, ela trata a respeito de perdão.
E sempre que nós pensamos em perdão, a gente começa a listar na nossa mente tudo aquilo que nós já passamos e às vezes nós nos esquecemos daquilo que nós já fizemos os outros passarem. E como diz o Augusto Cury, quando a gente não perdoa, a gente carrega a dor, a gente dorme com o inimigo e a gente vai arrastando aquilo até o momento que a própria vida, pela dinâmica que ela tem, talvez nos obrigue a perdoar. E algo que eu sempre lembro quando eu estou em alguma exposição é que a benfeitora espiritual de Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, nos recorda que nós devemos nos aceitar como nós somos, mas nos impormos, sermos melhores a cada dia. Ou seja, todos os dias nós vamos repassar toda a nossa trajetória e começar a analisar, assim como pede Santo Agostinho, o nosso dia, as nossas ações, aquilo quando nós não procedemos tão bem diante do nosso irmão e que nós devemos, por dever moral, começar a fazer esses ajustes todos os dias. Tem uma história que conta que uma pessoa foi procurar o Chico muito chateada porque passava por uma série de infortúnios. E aí ele se acerca dele e fala: Chico, eu ando passando por tanta provação, as coisas estão tão difíceis na minha vida. Você acredita que eu acabei investindo tudo que eu tinha num negócio e esse negócio não prosperava e eu acabei descobrindo que uma pessoa de grande confiança minha era responsável por ir desviando esses recursos até o momento que o negócio deixou de ser viável? E o Chico vira para ele e fala: pois é, meu irmão, mas isso podia ser pior, né? Ele fala: pois é, mas não é só isso. Aí, com as dificuldades financeiras, a minha companheira acabou indo embora, me abandonando. Ele fala: pois é, meu irmão, mas podia ser pior. Ele falou: e os meus filhos deram as costas, assim que eu não pude mais bancar os seus luxos, nem olham mais na minha cara. Ele falou: pois é, meu filho, podia ser pior. Ele falou: e não foi só isso, na semana passada ainda roubaram meu carro. Ele falou: pois é, meu filho, podia ser pior. Ele falou: mas que diabo é isso, né? Mas como assim podia ser pior? Eu estou contando aqui a lista dos desfortúnios que eu estou tendo na minha vida e podia ser pior. Ele falou: pois é, meu irmão, você poderia ter sido o causador de todas essas frustrações na vida de alguém. E aí deixa uma reflexão para a gente a respeito do nosso proceder diante da sociedade. E nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que o nosso dia a dia ele é feito do somatório de tudo que nós já vivemos nessa e nas outras encarnações. E por um atributo que todos nós carregamos, que é o esquecimento do passado, por mais que nós analisemos a nossa atual existência e talvez por miopia, por não enxergar direito, talvez a gente não enxergue nenhum erro que demande de alguém o perdão, nós todos temos um passado que, se a gente estudar apenas pela história, não precisa saber do nosso passado não, porque se a gente não sabe é melhor não saber. Mas se a gente olhar pela história, como as pessoas procediam, como era conviver em sociedade ali na Idade Média, a gente vai ler alguma coisa e falar: nossa, que horror, era assim que as pessoas viviam? Era, e a gente estava lá. A gente fazia também.
Era o costume da época. E aí a gente começa a imaginar como nós éramos. E nessa dinâmica entre múltiplas existências, idas e vindas, nós enxergamos, mesmo que pelo nosso exercício de raciocínio, o plano espiritual. Quantos são os nossos irmãos que hoje se encontram perto de nós, que muitos vêm a esse ambiente, que muitos se acercam de nós durante essa semana espírita para aprenderem também sobre o perdão e nos identificam no meio da multidão, ou aqui na frente, principalmente, e olha lá, fala, está lá fazendo voz mansa, mas eu conheço ele, eu sei quem ele é. De outros carnavais, né, como diz o outro. Porque todos nós carregamos uma ficha de erros e acertos, assim como nós temos no dia a dia. Se nós olharmos um dia da nossa existência, nós vemos momentos que nós temos pensamentos ruins, atitudes boas também. Mas nós temos necessidades, assim como todos os outros, e estamos em busca. Nós estamos numa sexta-feira, próximo das 8 horas da noite, reunidos, buscando um aprendizado de elevação moral, buscando a religiosidade, buscando essa ligação com o divino. E a maioria não está aqui. A maioria não está preocupada com isso. A maioria não está pensando nesse momento a respeito de perdoar e de ser perdoado. A maioria está com outras ocupações e nós estamos aqui. Desde o momento em que nós desejamos sair de casa, buscar o ambiente, né, da Semana Espírita, ou como acontece às segundas-feiras lá na Casa Espírita, nós somos auxiliados, é como se algo nos puxasse pela mão. Os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, e não se enganem, os nossos inimigos também. Eu falo, vou atrás deles, senão ele foge. Aí a gente entra na Casa Espírita, ele ouve a mensagem e muitas vezes ele fica ali, assim como vai ficar aqui, no momento de ser orientado, ser tratado, e às vezes vai passar para ele o filme dos nossos reajustes, daqueles irmãos que porventura ainda não nos perdoaram e estão ligados a nós por esse fio de vibração que faz com que o sofrimento, o drama, faça com que a gente não seja perdoado. Agora eu estou trazendo para a gente. Porque às vezes o receber o perdão também tem as suas dinâmicas complexas. Nós podemos ser muito cruéis em vários momentos. E nós sabemos, nós nos conhecemos. O íntimo dos nossos pensamentos pertence à nossa consciência. E aí, diante dessa dinâmica de vibrações que são reguladas pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, nós vamos nos vinculando a esses nossos irmãos do passado, que nos identificam por esse tipo de vibração, por esse tipo de pensamento, porque eles sabem exatamente quem somos nós. E aí, recordando a Joana de Ângeles, de se aceitar como nós somos, mas sempre buscar melhorar. Esses nossos irmãos, por vezes, vão ficar anos nos observando. Muitos deles já nos acompanham por séculos, para que esses delitos possam ser dissipados. Só que aí a gente vai buscar, lá no Livro dos Espíritos, na questão 661, que Kardec pergunta aos Espíritos se haveria uma forma de utilmente a gente orar a Deus para ser perdoado dos nossos erros.
E os Espíritos vão responder que orar a Deus a gente sempre vai poder. Mas o que vai quitar os nossos débitos não é a oração pedindo perdão. O que quita os nossos débitos é a nossa mudança de atitude. Porque pela lógica, que é a característica máter da doutrina espírita, a doutrina da razão, nos mostra que seria muito fácil se a gente se arrependesse e fôssemos perdoados dos nossos pecados, dos nossos erros. Não seria? Eu erro com o Ângelo uma vida, aí eu falo, oh, Deus, me arrependi. E azar do Ângelo, né? Deus me perdoou. Só que a gente enxerga que isso não traz o aspecto que é um dos atributos da divindade, que é a infinita bondade e justiça. Deus é soberanamente justo e bom. Então, se nós trazemos o aspecto do perdão pelo simples fato de, me arrependi, desculpa aí, né, todos os seus prejuízos, você se vira aí ao longo da vida, Deus vai te retribuir. É injusto, porque nos deixa, aí pela dinâmica da doutrina espírita que nós estudamos, nos deixa em débito. Quando a gente erra perante alguém, quando a gente lesa alguém, nós criamos um débito diante da justiça divina. E esse débito ele só vai ser quitado a partir do momento que eu reparo o meu erro. Então eu tenho a consciência, eu passo por um processo de arrependimento sincero e tenho a oportunidade de resgatar os meus erros. Só que às vezes não diretamente com a pessoa. Até para ficar claro essa dinâmica, olhando, né, o meu companheiro espiritual, com o qual eu fui cruel, e hoje ele olha e fala, isso não vai ficar barato, porque talvez ele não tenha entendido ainda a justiça divina. Talvez ele ainda aguarde uma espécie de vingança. Talvez ele ainda aguarde que eu sofra exatamente o que eu fiz ele sofrer e fica nesse círculo de sofrimento interminável. E aí que eu volto na questão do Augusto Cury, de que se a gente não perdoa, a gente dorme com o inimigo. Aí além da gente ter sofrido tudo o que a gente sofreu, e aí eu estou falando isso aqui para nós encarnados e desencarnados, porque às vezes nós carregamos alguma mágoa e a gente vai carregando essa mágoa e lembrando que amanhã, não amanhã imediato, né? Tomara que não, né? Mas a gente vai estar desencarnados. E aí às vezes a gente leva essa culpa e a gente fica ligado vibratoriamente com aquela pessoa que nos machucou em algum momento. E aí, além de todo o sofrimento que a gente tinha antes, a gente ainda arrasta aquilo por séculos, buscando alguma coisa que não é a justiça, é a vingança. Ontem a gente ouviu aqui do nosso amigo Calçavara que a gente confunde muito. Nós vemos muitas pessoas falando, eu quero justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, quando na verdade muitas dessas pessoas querem vingança. Querem ver a pessoa sofrer. Ela vai sofrer tanto quanto ele me fez sofrer. Conhece alguém assim? A gente fala, eu conheço, né? Mora dentro de mim. Então, para esse movimento, para a gente quebrar esse círculo vicioso de sofrimentos e mais sofrimentos, somente o perdão. E o perdão sincero, ele é complexo. Porque nós podemos muitas vezes entrar naquele processo da desculpa, que já é um primeiro passo.
Só que às vezes a gente desculpa ou perdoa, como queiram, só que aí entra aquela dinâmica, eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero ver essa criatura nunca mais na minha vida. Né? Olha o perdão. Quando o perdão tem que ser de alma, tem que ser sincero. E se fosse fácil, todo mundo se perdoava. E a gente encontra nas obras espíritas muita coisa falando de perdão, porque Jesus pede que a gente ame os inimigos, não pede? E os Espíritos vêm explicar que essa dinâmica de amar os inimigos não é tal qual a gente lê, né, na letra. É um processo que a gente vai levar muito tempo. O que a gente precisa é trabalhar essa dor dentro de nós, para que ela não nos incomode, a ponto da gente poder viver em harmonia, a ponto da gente poder estar no convívio dessa pessoa e não desejar o mal para essa pessoa. Pelo contrário, diante das oportunidades que serão muitas, nós podemos pagar o mal que a gente recebeu com o bem. Fazer por ela aquilo que nós gostaríamos que ela nos fizesse. Que a gente possa enxergar essa pessoa assim como nós gostaríamos que os outros nos enxergassem. Com os nossos defeitos, com os nossos pesos na consciência, e possamos praticar a caridade assim como Jesus a entendia. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a respeito da caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como Jesus a entendia? E a resposta é belíssima. Porque sempre que nós falamos de caridade, a gente já enfia a mão no bolso, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui para dar. E a caridade está muito, mas muito, muito além disso. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com os erros dos outros e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Percebe que ele não fala para dar nada, mas doar de nós. Benevolência para com todos, indulgência, porque todos nós temos erros, e aí a gente vai ser indulgente com o outro, porque a gente precisa disso. A gente precisa de gente benevolente conosco. Nós precisamos de gente indulgente com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas mazelas, e perdão das ofensas. Nós precisamos de gente nos perdoando, nós precisamos perdoar, para que a gente de fato deixe os fardos que nós arrastamos para trás. E aí eu lembro de um relato de uma pessoa que convivia muito próximo do Chico, o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha dirigiu a mediunidade do Chico por mais de 60 anos. E o Chico falava para ele, Arnaldinho, diante das atrocidades que se via, ele fala: Arnaldinho, em matéria de mal, é sempre melhor colher do que plantar. Naquela simplicidade plena do Chico. E tudo isso é exercício, porque às vezes faz parte da nossa natureza, às vezes faz parte da nossa cultura. Nós já falamos tantas vezes a respeito da nossa trajetória, o quanto é difícil que a gente rompa com as nossas tradições. Nós vivemos de séculos, talvez milênios, arrastando mazelas, e nessa existência
dentro da doutrina espírita, ou tendo acesso à doutrina espírita, a gente recebe a proposta de que mudar não depende de um fator externo, de que a vida ela é construída por nós e nós seremos sempre os artífices do bem ou do mal que a gente tenha semeado. Lembrando sempre que semear é livre. A gente semeia o que quiser, o tempo que quiser, mas colher vai ser sempre obrigatório, porque são os resultados das nossas ações, da nossa vida, do nosso dia a dia, daquilo que a gente convive, das pessoas que estão ao nosso redor. Lembrando sempre que nós vivemos em sociedade, nós nascemos e vivemos numa coletividade, e esses nossos compromissos coletivos pedem que a gente interaja contribuindo para que a gente tenha um amanhã melhor. Nessa construção, e essa semana, falando a esse respeito, do quanto a gente contribui ou não para a transição do planeta, para que a gente viva num planeta melhor, e a gente percebe que o planeta não vai nos dar nada de graça, porque não é a Terra, não é a matéria que faz a gente, o que faz esse espaço é a coletividade que aqui se reúne. O que faz de um espaço nobre ou não nobre é o resultado das vibrações, dos pensamentos, dos projetos que saem dali, buscando auxiliar, engrandecer ou prejudicar quem quer que seja, mas que a gente, consciente já do nosso compromisso, consciente da nossa vida e do nosso compromisso espiritual além desta vida, a gente possa começar a plantar. Se já não o fazemos, que a gente passe a plantar as árvores que darão frutos lá no futuro. Porque muitas vezes a gente quer colher já, né? Então a gente só planta couve, né? Porque eu vou colher daqui a pouquinho, né? E aí, às vezes, quando a gente vai plantar jabuticaba, leva 30 anos. E aí a pessoa fala, mas vai plantar jabuticaba? Vai levar 30 anos. Eu falo, se não plantar, demora mais. Né? Então, que a gente tenha consciência do nosso plantio. Um conselho, se me permitem, que a gente não viva no automatismo. Que a gente não viva sem consciência. Que a gente não deixe a vida ir levando a gente. Procure refletir. Às vezes na hora é difícil. Principalmente a gente que vem desse movimento, né? O mundo é muito louco, né? Aí cada dia é mais ansiedade, cada dia é mais coisa, né? Me impacta muito, né? A informação que hoje a gente não tem muito mais jornal impresso, né? Mas há pouco tempo atrás tinha jornal impresso e tinha um jornal muito famoso chamado New York Times, ainda tem, mas o impresso. E a informação de que uma única edição de jornal impresso do New York Times, isso estou falando já de uns 10 anos, tinha mais informações, tinha mais conhecimento contido ali do que tinha o imperador romano aos 30 anos de idade. Vai ver como as coisas mudam, né? Aí hoje a gente lê não o New York Times, mas a gente consome informação o tempo todo. E aí a informação compre algo, faça algo, e a nutricionista aqui, né? Mas coma isso, não coma isso, coma aquilo, não come mais. Aí a gente, outro dia até compartilhei com ela, né? Ela fala, não, porque o negócio é comer ovo, né? Não, o ovo é o alimento mais alergênico que tem. Aí, ou seja, as coisas vão se modificando numa velocidade que tantas coisas que a gente fazia, que a gente não faz mais, porque não é de uma hora para outra, mas de repente a gente chegou a informação para a gente que aquilo faz mal.
de que o nosso hábito tem que mudar. E para tudo, hoje a gente tem informação na mão. Na mão. O dia inteiro conectado. 7 horas pendurado no telefone ou mais. Recebendo informação, recebendo, como diz por aí, o input, né? Recebendo informações o tempo inteiro. E nesse receber informações sem parar, às vezes a gente para de pensar, a gente vai agindo no instinto, a gente vai agindo no automatismo, e aí a gente deixa de viver consciente. E é essa consciência que vai fazer com que a gente mude de fato, sabendo por que nós estamos fazendo, como nós estamos nos comportando perante as pessoas, perante os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, perante qualquer criança. Qual é o exemplo que nós damos? Qual é o exemplo que nós deixamos? Como é que nós queremos um amanhã melhor se às vezes a gente não faz? Construir o amanhã melhor começa hoje. Uma construção só termina se eu assentar tijolo, um de cada vez. E na nossa vida, na nossa existência é exatamente igual. Ninguém é tão pequeno que não possa fazer algo. Às vezes a gente se diminui, às vezes até é influenciação espiritual de que você não faz diferença nenhuma, você é insignificante. Você nem fala lá na frente, no centro. Isso aqui não é vantagem para ninguém, não. Isso aqui é excesso de... Quando o Ângelo falou de bagagem, o Danilo tem muita bagagem, é débito. É débito, é erro do passado. Aí tem que falar aqui na frente, porque tem que estudar, porque se ficasse aí só ouvindo, não serviria. Não conseguiria fazer nada. Então isso aqui é carga de débito do passado, para que a gente estude, fale, ou seja, fale primeiro para mim. O ouvido mais próximo aqui é o meu. Então, não tem vantagem nenhuma, não tem ganho. Ganho tem. Ganho porque é a oportunidade, fala Danilo, a responsabilidade. Porque não é fácil seguir tudo aquilo que fala. A gente sabe disso. Mas a gente se esforça. A gente tem que se esforçar. Porque aí a gente tem que lembrar, nossa Senhora. Falando de perdão. Aí você está ali estudando perdão, querendo matar o coleguinha. Maldito coleguinha. Falei, vai se ver comigo. E aí fala, Daniel, você está estudando perdão, miserável. Aí, é esse movimento que a gente tem que entender de como funciona a nossa existência. Como que funciona essa teia de conexões que nós temos uns com os outros, com a nossa família, com o nosso ambiente de trabalho, com a sociedade toda, com aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, sempre conscientes de que ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso. Ninguém bate a nossa porta por acaso. Quem dirá nascer dentro do nosso lar? Quem dirá ser um parente? E aí quando a gente fala de um parente, é ali que moram os maiores compromissos da nossa existência de espíritos. Porque às vezes o débito, às vezes a rusga, ela é tão grande, que se fosse um vizinho matava. Não, então vai nascer pai e filho. Porque aí nem que seja por uma convenção social, você fala, queria torcer o pescocinho, mas não, filhinho, lá em casa a gente conversa. E aí a gente trabalha a dinâmica do perdão, participando de um processo social chamado família. Participando de processos sociais de educação, de trabalho, de contributo na sociedade, ali a gente vai quitando os nossos débitos.
E tomara a Deus que a gente não angarie outros. A gente já errou tanto. Hoje a gente tem buscado o ambiente religioso, e seja ele qual for. Nós estamos aqui no meio espírita, mas que seja qualquer outra religião, é nesse momento em que a gente começa a acender a luz da nossa consciência para que a gente, de fato, consiga agir na sociedade edificando um amanhã melhor. E que a gente se liberte do inimigo, que a gente se liberte da mágoa, porque isso nos adoece. Olha que tristeza. A pessoa nos prejudica. O Calçavara falou algo assim, numa metáfora, né? Que a gente querer o mal para o outro é tomar veneno esperando que o outro morra. E guardar mágoa é a representação disso. Guardar mágoa é esperar que aquilo vire uma doença. Eles chamam de somatização. Aquilo acaba explodindo na gente. Ou seja, o outro nos prejudica, a gente guarda aquela mágoa e no final das contas a gente se prejudica mais. Por isso que é importante perdoar. Por isso que é importante se libertar de fato. Trabalha isso. Se não está conseguindo sozinho, procura ajuda. Procura um atendimento profissional, a psicologia. Procura um ambiente espiritual. Converse com alguém. Às vezes o que falta para a gente é alguém para nos ouvir, para a gente poder falar. Alguém que entenda. Para que a gente possa, de fato, deixar isso passar. Deixar isso sair do nosso caminho, para que a gente possa viver cada dia melhor. E caminhando já para o nosso encerramento, já que a gente tem tanto a refletir a respeito desse tema, que não por acaso é o tema de toda semana, né? Nós ouvimos a Melissa falar de perdão, o Calçavara falar de perdão, estou aqui falando de perdão, tem mais gente para falar de perdão. A gente passa a buscar no nosso íntimo as forças que Deus nos dará para que a gente vença esse desafio. Tem lá no capítulo 10, no item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma página específica a respeito de perdão. Busca lá. Busca para ler antes de dormir. É o meu conselho que geralmente eu dou lá na casa espírita, antes de deitar. E a gente chega cansado em casa, você deita e fala, não, vou pensar nas coisas, a gente dorme antes de pensar. Mas senta antes de deitar. Faz uma prece. E a prece não é uma prece lida, é uma conversa. Imagina que Jesus está ali sentado do teu ladinho, conversa com ele. Bate um papinho, às vezes coloca um copinho de água, chega e fala, Jesus, eu sei que pelo tipo de pensamento que eu tenho, eu não sou muito flor que se cheire. Eu já errei muito, e tenho receio de errar ainda mais. Mas faz com que eu tenha a possibilidade de recordar os compromissos que me fizeram chegar aqui no planeta de volta, que todos nós que reencarnamos fizemos lá uma cadernetinha, tipo, não, olha, eu vou lá no centro, eu vou ser legal. A gente sai de lá faltando voar. E aí a gente coloca tudo ali, só que a gente vai esquecendo, não que isso é apagado. Está aqui, está na nossa consciência. Mas eu falo, olha, me ajuda a lembrar. Faz meu anjo da guarda me pegar pela mão, porque a gente é danadinho, a gente se desliga do corpo, a gente, casca fora, vai. Aí fala, não, estou autorizando aqui o meu mentor espiritual, minha mentora espiritual, meu anjo da guarda, me pegar pelo braço, não deixar eu me perder. Me ajuda a recordar quais são os meus compromissos perante a todas as pessoas, perante a vida. E aí eles vão ajudar. Eles vão ajudar. Eles levam a gente ouve, e aí
No outro dia, dá a impressão assim, fala, não sonhei com nada, não aconteceu nada, o Danilo mentiu para mim. Mas está lá, aguardadinho. No momento oportuno, a gente lembra. E aí talvez naquele dia alguém nos procure. Talvez naquele dia algo aconteça no nosso lar, na nossa família, na sociedade, na escola, onde quer que nós estejamos, que vai fazer com que tudo aquilo que a gente viveu durante a noite como seres espirituais, porque o que precisa de descanso é a matéria física. Se o corpo não repousa, o corpo padece e morre, né? O físico morre. Agora o espírito não, ele não tem essa necessidade física de recarga que a gente tem. Então a gente deixa o corpinho lá, vai para o plano espiritual e aí pede para o mentor, fala, não deixa eu fugir não, né? Leva eu lá, aí a gente vai, tem uma conversa, alguém projeta para a gente lá, fala, Danilo, vem cá, olha lá, ó. Esses são seus compromissos. Essas são as pessoas com as quais você precisa lidar. E aí, naquele dia imediato ou durante aquela semana, a gente tem a oportunidade de reparar erros do passado, tem a oportunidade de agir no bem, que aí é o momento que dá o recado, às vezes, para aquele espírito que nos conhece do passado e está com raiva da gente. Aí ele, puxa, ele tá com um comportamento diferente. E aí nesse momento que esse espírito que às vezes nos quer mal, ele vê uma atitude diferente da gente, é o momento que ele é resgatado. É o momento que ele deixa as suas mágoas de lado e segue a vida dele para que ele posteriormente possa entrar no mesmo processo que nós estamos. Porque todos nós que estamos encarnados, nós estamos num processo de melhoria, de construção e reconstrução. Então é uma bênção estarmos encarnados. É fácil? Quem está aqui sabe, né? Todos os perrengues que a gente passa para estar aqui, mas faz parte desse processo. Que nós saibamos lidar com isso, sempre carregando a certeza de que nós nunca estamos sós. Que nos momentos mais difíceis da nossa existência, quando a gente olha para um lado e para o outro, parece que a gente está vivendo o deserto, nós temos um auxílio espiritual abençoado, se acercando de nós, cuidando para que a gente tire daquele momento o melhor para a nossa existência. E encerrando de fato a nossa fala, esperando que as sementes dessa semana espírita possam germinar nos nossos corações e possam servir para que a gente caminhe na direção do bem, na direção do alto, e que possamos ser gratos. E aí eu encerro aqui com o poema que é a prece que é o poema que diz: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante ao majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que no teu reino após a vida, eles voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar.
o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que socorre, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o seu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que lavram o solo, pelas mãos que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, também poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar. Muito obrigado, por fim, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, o palácio, a tapera, a casa de miséria. Mas obrigado, Senhor, pelo lar que tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por seu amor favorecida. Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti, porque nos socorre com todo o seu amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos.